Bom dia, amadas. Vocês me ouvem bem? Que privilégio, né, que nós temos de estarmos aqui mais um dia, mais uma manhã, recebendo da parte de Deus. Eu já fui cheia aqui, já recebi muito da parte do Senhor, e eu creio que ainda Ele tem uma porção para ser derramada. Enquanto a Elisângela estava louvando ao Senhor, interessante que Deus colocou no meu coração, antes de entrarmos na palavra, que a Bíblia, ela nunca foi um livro sobre largada. Ela sempre foi um livro de chegada. Então, a constância de nós caminharmos com Cristo é isso que vai fazer a diferença, para que, de fato, de verdade, a gente alcance a coroa sendo fiel até o fim. E para que isso ocorra, realmente é imprescindível nós termos a alegria do Senhor, que é a nossa força. E quando a gente fala de alegria do Senhor, não estamos dizendo que é uma alegria circunstancial. Porque muitas vezes as circunstâncias, elas estão dizendo o contrário. Mas quando nós temos a alegria em Deus, a alegria da salvação, a alegria de termos o Espírito Santo conosco, a alegria de termos a oportunidade de nos achegarmos ao Santo dos Santos, isso realmente é um combustível para a nossa caminhada. Então, que em nome de Jesus, realmente essa alegria, a alegria do Senhor, não a alegria que os meus olhos conseguem enxergar alguma coisa, que realmente ela possa fazer a diferença. Em nome de Jesus. Amém? O texto que Deus colocou no meu coração, quando a pastora Andréa me deu a oportunidade, né, que eu sempre recebo com muito temor e tremor no meu coração, assim como a irmã Rosângela declarou e orou, realmente eu sempre me coloco em prontidão. Foi algo sobre discernimento, buscando discernir a vontade de Deus. Principalmente nesse último tempo que nós estamos vivendo, né, pastora Andréa? Eu acho que o discernimento e a sensatez, ela tem sido essencial para a nossa caminhada dia após dia. Então, como nós estamos, principalmente nessa última hora, porque eu creio que a vinda do Cristo, a vinda do nosso Salvador, ela está próxima, a gente não tem tempo mais para perder tempo. Nós tínhamos, há um tempo atrás, mas agora é imprescindível nós termos esse discernimento para não tomarmos decisões erradas, precipitadas ou enganadas. Então, para que realmente a gente receba do alto esse discernimento, nós temos que estar alinhadas com o Pai. O Senhor me deu alguns textos bases aqui para estarmos falando, principalmente na Epístola aos Efésios, né, escrita por Paulo. Ela aborda questões fundamentais para o nosso desenvolvimento espiritual. Em Efésios 5, 8 a 10, e depois 15 a 17. Diz o seguinte: porque outrora vocês eram trevas, mas agora são luz no Senhor. Vivam como filhos da luz, pois o fruto da luz consiste em toda bondade, justiça e verdade. E aprendam a discernir o que é agradável ao Senhor. Tenham cuidado com a maneira como vocês vivem, que não seja como insensatos, mas como sábios, aproveitando ao máximo cada oportunidade. Isso até a pastora André já mencionou. Aproveitando ao máximo cada oportunidade, porque os dias são maus. Portanto, não sejam insensatos, mas procurem compreender qual é a vontade do Senhor. E quando a gente busca o significado da palavra discernimento, ela é uma capacidade de compreender situações, de separar o certo do errado. É uma capacidade de avaliar as coisas com bom senso, com clareza e com juízo. Então, resumindo, o discernimento, ela é a sabedoria do alto, para entendermos o que é certo, o que é verdadeiro, falso, o que é sensato, o que é perigoso. E também, como eu disse, como a Bíblia ela não é um livro de largada, Deus não está interessado como nós largamos, mas como nós caminhamos e como nós chegaremos, o Senhor nos dá discernimento
para procurarmos realmente entendermos a vontade dele, porque é isso que nos importa, principalmente, amadas, nesse último tempo que nós estamos vivendo. Eu tenho orado ao Senhor, pedido para que realmente todo sucesso que não venha da parte dele, eu não quero. Toda distração que vem para a minha vida, para me tirar do foco, eu não quero. Porque me importa estar sintonizado com o Espírito Santo para verdadeiramente entender qual é a vontade do nosso Pai. Ele tem para as nossas vidas algo em comum como igreja, como noiva, mas como indivíduos, ele também tem a missão para cada um de nós. E isso, como igreja, nós clamamos pela humanidade, por países, nações, por curas, libertações, mas algo pessoal nós temos que clamar, para que realmente nós possamos entender qual é a nossa parte na missão como um todo, e exercermos com autoridade esse papel, em nome de Jesus. Então, a palavra diz lá em Provérbios que há caminho que parecem direito ao homem, mas o seu fim são caminhos da morte. Esse versículo ele tem sido muito latente, porque principalmente nós temos vivido um mundo onde tem muitas atrações, onde realmente os nossos olhos não estiverem fixos no Senhor, é muito fácil a gente se deslumbrar com caminhos que aos nossos olhos parecem bons. E eu tenho falado que não é sobre proposta, é sobre propósito. Porque Satanás, muitas vezes, ele coloca propostas tão atraentes aos nossos olhos, que nós, às vezes, por uma necessidade humana, ou por uma necessidade que a gente está passando, é muito fácil a gente entrar nesse caminho. Mas aí cabe a pergunta, Senhor, está alinhado com a sua vontade? De fato é isso, Pai, que o Senhor tem para mim? É esse caminho que o Senhor quer que eu trilhe, que eu caminhe? E a palavra de Deus diz também em 1 Coríntios 2, 14 a 16, fala, quem não tem o Espírito não aceita as coisas que vêm do Espírito de Deus, pois lhes são loucura, e não é capaz de entendê-las, porque elas são discernidas espiritualmente. Mas quem é espiritual, discerne todas as coisas, e ele mesmo por ninguém é discernido. Pois quem conheceu a mente do Senhor para que possa instruí-la? Nós, porém, temos a mente de Cristo. Você pode declarar isso? Nós, porém, temos a mente de Cristo. Nós, porém, temos a mente de Cristo. Amém. Então, a primeira coisa para a gente ter esse alinhamento com os céus, este discernimento, primeira coisa é sendo espiritual. Olhando para as coisas do alto, não se embaraçando com as coisas desse mundo, porque é muito fácil a gente se distrair do foco do propósito. É muito fácil a gente tirar os nossos olhos daquilo que de fato o Senhor quer. E é algo que eu tenho buscado de todo o meu coração, alma e entendimento. Senhor, me dá discernimento. Discernimento de situações, discernimento de espíritos, para que realmente a confusão, o engano, não venha fazer parte do meu cotidiano. Então, quando a gente fala de discernimento, a gente está falando de ter uma vida de oração, uma vida de entrega, uma vida de intimidade com o Pai, consagrando a nossa vida diariamente, a todo momento, consagrando os nossos planos, o caminho ao Senhor, e estudando a palavra de Deus, examinando minuciosamente as Escrituras, porque através dela nós seremos libertos de todo engano. Então, para isso, realmente é importante a gente compreender que no Senhor nós temos as armas espirituais, que serão essenciais para evitar que as armadilhas no nosso dia a dia, na nossa vida ministerial, no nosso cotidiano, que elas venham fazer parte e realmente fazer com que a gente se embarace. Então, foi até algo que Deus colocou no meu coração. Como saber se determinada situação ou coisa é de Deus para a minha vida? Às vezes a gente é colocado diante de situações, e uma das coisas que eu tenho aprendido ao longo do tempo a discernir se de fato aquilo ali vem de Deus ou não, é entendendo que o que é de Deus traz paz.
A Bíblia diz o seguinte em Colossenses: seja a paz de Cristo o árbitro em vosso coração. E eu não estou dizendo aqui que paz significa que estará sempre tudo bem. Paz significa que pode estar tudo um caos. Tudo pode estar soprando contra. Mas se é de Deus, você tem paz em meio à guerra. E isso realmente te dá uma convicção e uma segurança que aquele caminho ali você pode prosseguir, porque o Senhor está contigo. Então, quando é de Deus também, não há quebra de princípios. Deus, ele não pede nada, ele não abre nenhuma porta que vai contra a sua palavra. Então, se tem algo que tem sido colocado no seu caminho com quebra de princípios, foge, porque realmente não vem da parte do Senhor para a sua vida. O Senhor, ele não é contraditório. Ele não é homem para que minta, nem filho do homem para que se arrependa. Então, aquilo que realmente ele nos propõe está 100% alinhado com as armas que ele vai nos entregar para guerrear, com as armas que ele vai nos entregar para prosseguirmos. Então, nós também podemos pedir um sinal, como confirmação da parte de Deus para nós. Isso aconteceu com Gideão, está lá em Juízes 6:17. Gideão, ele prosseguiu e disse: se de fato posso contar com o teu favor, dá-me um sinal de que és tu que está falando comigo. O Senhor trabalha também, revelando a sua vontade, confirmando em nossos corações através de sinais. Então, a palavra também de Deus diz em Filipenses 2:13, pois é Deus que opera em nós, tanto o querer quanto o realizar, de acordo com a sua vontade. Existe um termo, Andréia, que eu tenho aprendido ao longo do tempo, com alguns cursos que eu fiz, que chama ICP. ICP, ela significa que é uma ideia central permanente. Sabe aquela ideia que às vezes a gente tem, aí de repente ela some, de repente ela volta e é algo que fica latente na sua cabeça ao longo do tempo? Esse tipo de ideia central permanente que vai e vem, vale a pena a gente realmente dedicar um tempo de oração, porque pode ser que seja o Senhor operando em nós, tanto querer quanto realizar dele. Às vezes a gente vira e mexe, pensa, eu tenho um sonho, um desejo de construir um orfanato, alguma coisa, mas isso é coisa da minha cabeça. Passa um ano, aquela ideia está lá, passa 2 anos, aquela ideia está lá. Será que não é o Senhor colocando e despertando em nós o querer e o realizar dele? Então, tem coisas que são ideias centrais que o Senhor vira e mexe e coloca em nossos corações. Às vezes tem uma pessoa que vira e mexe, você pensa nela, e às vezes é o Senhor que está colocando aquela pessoa no seu caminho, para você caminhar mais próximo, para você estar em oração. Então, assim, não vamos também desprezar esses pensamentos que vai e vem, mas vamos buscar em Deus o discernimento. Senhor, o que tu queres me mostrar com essa situação, ou com esse sonho? Isso é um sonho do Senhor que quer que venha para a face da terra? Eis-me aqui, Pai. Porque o recurso é dele. Tudo que nós precisamos é realmente nos dispormos como filhos e guerreiros aqui na face da terra, representando legalmente aquilo que o Senhor determinou para nós. Então, ele conta conosco nesse sentido. Não na nossa força, não no nosso braço forte, mas tudo vem dele e tem que voltar para ele. Em nome de Jesus. E também, André, eu não poderia deixar de mencionar o discernimento de espírito. O dom de discernimento de espírito, ele aparece na lista dos dons espirituais. Fala, porque a um é dada mediante o Espírito a palavra de sabedoria, e a outro, segundo o mesmo Espírito, a palavra do conhecimento, e a outro, no mesmo Espírito, a fé, e a outro, no mesmo Espírito, dons de curar, e a outro, operações de milagre, profecia, e a outro, discernimento de espíritos. Satanás, ele é o maior enganador que existe, e não há nenhuma verdade nele. E nós sabemos que está na palavra que o pai da mentira é Satanás. Então, diante de um inimigo tão astuto que nós temos, o discernimento de espírito, ele é de extrema importância na nossa caminhada. Além do discernir a vontade do Senhor, nós discernirmos também os espíritos, para que realmente não venhamos a ser enganados
né? Então, nós temos aqui na Bíblia um exemplo do dom de discernimento de espírito, que está lá em Atos 16. E aconteceu que, indo a nós a oração, nos saiu isso aqui, Paulo, nos saiu o encontro a uma jovem que tinha um espírito de adivinhação, a qual, adivinhando, dava grande lucro aos seus senhores. Então, essa, seguindo a Paulo e a nós, clamava dizendo: esses homens que nos anunciam o caminho da salvação são servos do Deus Altíssimo. E isto fez ela por muitos dias, mas Paulo, perturbado, ele voltou-se e disse ao Espírito: em nome de Jesus Cristo, te mando que saias dela. E na mesma hora, saiu. Nesse ponto, nós estamos falando de uma informação correta, porque ela estava realmente falando algo que era correto. O problema era que na boca daquela jovem, que ela estava possessa, aquelas palavras eram um ataque de Satanás, que estava tentando diminuir a eficácia do ministério de Paulo. Porque se Paulo não tivesse discernido no espírito aquela ocasião, ele teria dado crédito àquela mensagem da moça. Estava validando a atividade dela de adivinhação perante os habitantes daquele lugar. Então, a palavra de Deus diz, em 1 João, amados, não creiais a todo o espírito, mas provai se o espírito de Deus, porque já muitos falsos profetas se têm levantado no mundo. Então, gente, mais do que nunca, discernimento da vontade do Senhor, discernimento de espírito é essencial, mais do que nunca, nessa última hora, onde ainda nós temos caminhado aqui na face da terra. A minha oração é para que realmente tudo aquilo que vem contrário à obra, contrário à palavra do Senhor, venha caindo por terra, e que nós possamos estar totalmente alinhados com os céus, totalmente alinhado com a palavra do Senhor, não permitindo sermos enganados, em nome de Jesus. Se a gente recebe uma profecia, eu tenho falado muito com a pastora, a palavra de Deus diz, de tudo que se deve guardar, guarda o teu coração. E faz realmente assim, como a palavra de Deus diz, prova se o Espírito Santo de Deus. Que a palavra de Deus diz que a esperança tardia, ela adoece o coração do homem. Quando a gente está realmente esperando algo que Deus prometeu, eu creio, vai se cumprir. Mas existem também palavras que são do homem. E quando a gente coloca toda a nossa fé, expectativa e esperança nessas palavras, sem ter provado no Espírito se realmente veio da parte do Senhor, nós corremos um grande risco de termos o nosso coração doente, porque a gente espera e aquilo dali nunca acontece. Então, que nós não venhamos ficar somente buscando isso, porque se nós estamos conectados com o Espírito Santo de Deus, ele vai nos falar. Ele pode validar através de profetas, ou pode também nos falar se nós não estamos ouvindo a voz do Senhor. Mas a minha instrução é para que nós estejamos tão alinhados com o Espírito Santo do Senhor, para que quando o Senhor levantar alguma palavra profética, venha somente ser confirmação daquilo que ele já falou ao seu Espírito. Então, que em nome de Jesus, eu estava até falando com a irmã, com a pastora Andréia, até um exemplo que Deus me deu há tempos atrás. Nós como donas de casa, né, mesmo os homens também são tão ativos nos serviços domésticos, a gente tem tantas experiências no nosso cotidiano, onde o Espírito Santo de Deus ministra, e eu estava há tempos atrás lavando, né, o quintal com uma mangueira, e essa mangueira estava conectada ali na torneira. Então, a torneira estava jorrando água com toda a força. E quando eu coloquei a mangueira, no final da mangueira, a água não estava saindo conforme estava jorrando lá na fonte. Então, eu tive que fazer um trajeto voltando para ver quais os pontos que estavam ali, ou torcido, ou com alguma coisa que não estava fluindo. E isso também serve para a nossa caminhada, amados. O fluir do Senhor, o jorrar do Senhor, ele nunca para. Então, nós temos que ver onde que está acontecendo alguma obstrução no caminho, na mangueira.
Porque se está somente pingando no final da mangueira, o problema não é a fonte, porque ela continua jorrando. Então, às vezes, na nossa caminhada, nós temos que parar e voltar um pouco em tomadas de decisões para ver, Senhor, a sua fonte é inesgotável, ela jorra, Pai. E aqui, no final, só está pingando. O que está acontecendo, meu Deus? É uma falta de perdão? É algo que eu caí, que eu fiz, que não era conforme a tua vontade? Então, é importante a gente voltar com esse alinhamento com o Espírito Santo, para que conforme aqui está jorrando na torneira, possa também jorrar através de nós que somos meios, canais do Senhor aqui na face da terra. E é o que Deus me colocou no meu coração, pastora, é que também essa obstrução pode ser, a gente às vezes fala de falta de perdão, mas a falta de perdão para conosco mesmo, ela também é de extrema importância. Às vezes a gente se julga em algo que Deus já nos livrou, já nos perdoou, já nos libertou, e aquele peso, aquela acusação de Satanás vem dia e noite jogando na nossa cara. Mas você fez isso, a sua vida era aquilo, que autoridade que você tem para falar disso? Amados, em nome de Jesus, o Senhor já nos libertou, nós somos libertos, livres nele. E se nós permanecermos nele, conectados ali na mangueira, o fluir do Senhor acontecerá de uma forma tremenda. E realmente nós poderemos jorrar, conforme está sendo jorrado nos céus. Então, não deixe que bata aqui, na sua percepção, em algum trauma seu, em alguma baixa autoestima, em alguma coisa que realmente não está alinhado com o fluir do Senhor. Então, que nessa manhã o Senhor nos dê discernimento da vontade dEle, discernimento de espírito e discernimento daquilo que está obstruindo realmente o fluir da presença do Senhor. Então, que em nome de Jesus, nós possamos verdadeiramente buscar em Deus, estarmos alinhados com Ele, para que nós possamos ser representante com a autoridade dEle aqui na face da terra. O Senhor conta conosco, porque Ele sempre precisou de um corpo legal para se manifestar aqui na face da terra. E eu sempre digo para Ele, eis-me aqui, Pai. Eis-me aqui, ó Deus. Eu estou aqui como instrumento do seu poder. Nós temos a mente de Cristo, que nós verdadeiramente possamos pensar como Cristo pensa, como Ele age. Em nome de Jesus. Amém? Amém, amada? Sem mais delonga, eu sei que nós temos aí um horário. Então, é isso que Deus me entregou. Eu espero que eu tenha fluído, né? Para que realmente vocês também recebam essa palavra da parte de Deus e que, através do Espírito Santo, venha o convencimento da justiça, do pecado e do juízo. E que este discernimento, essa sensatez no Espírito Santo de Deus nos acompanhe até a vinda de Cristo. Em nome de Jesus. Amém?